Olá, companheiros. O tema da nossa aula de hoje é adição algébrica de polinômios. Bom, o que significa adição algébrica de polinômios? Significa que hoje nós vamos aprender a somar polinômios e a subtrair polinômios. Vamos lá? Considere a seguinte situação. Olha lá, qual o polinômio que representa o perímetro da figura aqui? Essa figura de verde é um triângulo, né? Onde o menor lado é a menos 3, o lado médio é a mais 10 e o lado maior é 2a mais 1. Então, se eu quero representar o perímetro dessa figura, já sabendo que perímetro é a soma dos lados de uma figura, então a gente vai somar esse lado maior, 2a mais 1, como está designado aqui. Vamos somar com a mais 10 e somar com a menos 3. Aqui a soma que representa o perímetro desse triângulo. Eliminando os parênteses, como os sinais que antecedem os parênteses são sempre positivos, então não troca sinal de ninguém, simplesmente eliminamos os parênteses. Agrupamos os termos semelhantes, 2a com a e mais a, aqui próximo, e 1 mais 10 menos 3, também próximo um do outro. 2a mais a é 3a, mais a é 4a, o que nós temos aqui, e 1 mais 10 é 11, 11 menos 3 vai dar mais 8, o que nós temos aqui. Portanto, nós temos aqui um polinômio reduzido, né? Reduzimos os termos semelhantes, e esse polinômio 4a mais 8 representa o perímetro desse triângulo verde. Adiante. Número 2. Um mesmo aparelho eletrodoméstico é vendido em duas lojas diferentes nas seguintes condições. Esse aparelho, gente, é um televisor, né? Um televisor de 29 polegadas. Nessa primeira loja aqui de verde, esse televisor está em oferta. 2x reais de entrada, né? A pessoa interessada dá 2x reais de entrada e mais 5 prestações iguais de y reais. Então, o plano aqui de venda desse televisor é dar 2x reais de entrada e dividir o restante em 5 prestações iguais a y reais. Nessa outra loja vermelha, o mesmo televisor também está em promoção, só que o plano é um pouco diferente. É x reais de entrada e 3 prestações iguais de y reais. Tudo bem? Então, como podemos observar, os preços são expressos de maneiras diferentes. Nessas condições, qual é o polinômio que expressa a diferença entre os preços das duas lojas? Ok. Na loja 1, a gente pode observar que está em oferta, você dá 2 reais de entrada mais 5 prestações de y reais. Então, na loja 1, nós temos o polinômio que representa o plano de compra do televisor. 2x de entrada mais as 5 prestações, cada uma de y reais. Então, 2x mais 5y é o plano de venda do televisor da primeira loja. Na segunda loja, você dá x reais de entrada e mais 3 prestações iguais de y reais. Então, está aqui x reais de entrada e mais as 3 prestações no valor de y reais. É o plano de venda desse televisor na segunda loja. Tudo bem? Não esqueça que o problema quer saber. Está dizendo aqui, ó. Como podemos observar, os preços são expressos de maneira diferente. Nessas condições, qual é o polinômio que expressa a diferença entre os preços das duas lojas? Então, para eu saber o polinômio que expressa a diferença entre os preços das duas lojas desse televisor, eu tenho que saber primeiro quanto é, tenho que representar primeiro o polinômio que representa, não é, o plano de venda da primeira loja e o polinômio que representa o plano de venda da segunda loja, para que depois eu venha a fazer a diferença entre esses valores. Tudo bem? Muito bem. Então, se eu já sei que a primeira loja, o plano dela é 2x mais 5y, né, de venda de televisor, e a segunda loja é x mais 3y, então a diferença entre esses valores finais, esses valores totais aí do televisor, é fazer o primeiro menos o segundo, né? O preço do televisor vendido na primeira loja menos o preço do televisor vendido na segunda loja. Isso que é a diferença.
Quando a gente elimina o parênteses aqui, ó, 2x mais 5y, não troca sinal de ninguém, porque antes do parênteses não tem negativo. No segundo parênteses, para eu eliminar o parênteses, eu percebo que tem o sinal de menos antes. Ó. Então eu troco o sinal de todo mundo de dentro do parênteses. Ou seja, o mais x fica menos x e o mais 3y menos 3y. Agrupo os termos semelhantes, 2x com menos x e 5y com menos 3y, que nós temos aqui. Quando nós fizermos 2x menos x, isso vai dar x, né? Se nada diferente dá o sinal do maior, subtrai. E aqui também, 5y menos 3y, isso aqui vai dar 2y. Então, o polinômio x mais 2y é o polinômio que representa a diferença, né, entre os preços das duas lojas. E está finalizado aqui esse problema 2. Problema 3 diz o seguinte: dados os polinômios P1, aqui o polinômio P1, o polinômio P2 e o polinômio P3. Foram dados 3 polinômios, né? E foi pedido para determinar o P1 mais o P2 menos o P3. Então nós vamos somar o P1 com o P2 e o resultado vamos subtrair do P3. Aqui nós temos escrito, então como o P1 é esse polinômio, x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3x mais 7, nós temos aqui no parênteses, somado com o segundo polinômio, então mais está aqui o segundo polinômio, que é 3x ao cubo mais 6x menos 5, subtraído do terceiro polinômio, então menos o terceiro polinômio, que é x ao quadrado mais 2x mais 3, está aqui, ó, certo? Como nós já vimos anteriormente, eliminamos os parênteses. Se o sinal que antecede o parênteses não for negativo, a gente repete exatamente o interior do parênteses, é o que nós temos aqui. Aqui também, ó, o sinal que antecede o parênteses não é negativo, não é positivo, então a gente repete exatamente o que está no segundo parênteses. Entretanto, o sinal que antecede o terceiro parênteses é negativo, então trocamos os sinais de todos os termos do interior do terceiro parênteses. X ao quadrado vai ficar menos x ao quadrado, o mais 2x vai ficar menos 2x e o mais 3 se torna menos 3. Tá bem? Agora vamos agrupar os termos semelhantes. Os termos que têm x ao cubo, tem um e tem esse outro aqui. Então colocamos um ao lado do outro para facilitar o cálculo. Os termos que têm x ao quadrado, tem o 4x ao quadrado e o menos x ao quadrado. Estão aqui, ó. Os termos que têm x é o 3x, o mais 6x e o menos 2x. Temos aqui os 3 termos. E os números sem variável, 7, menos 5 e menos 3, estão aqui juntos os 3 termos sem x. Tudo bem? Então, quando eu somar 3x x ao cubo mais 3x ao cubo, vai dar 1 daqui com mais 3, 4x ao cubo, é o que nós temos aqui. Quando nós fizermos 4 menos 1, vai dar 3x ao quadrado, é o que nós temos aqui. Então aqui nós temos o mais 6x, menos 3x e menos 2x. Quando fizermos menos 3x mais 6x, é o sinal do maior e subtrai, vamos ter aqui o mais 3x. Mais 3x com menos 2x vai dar mais x, é o que nós temos aqui. E 7 com menos 5 vai dar 2, 2 menos 3 dá menos 1, é o que nós temos aqui. Então, a expressão P1 mais P2 menos P3 dá esse polinômio aqui, 4x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x menos 1, que é o polinômio resultante. Ficou claro, gente, essa soma algébrica de polinômios? Então, para nós somarmos ou subtrairmos dois polinômios, quando a gente fala soma algébrica, a gente está se referindo a soma e subtração. Nós primeiro, se houver parênteses, a gente elimina o parênteses, fazendo jogo de sinal, agrupa os termos semelhantes, soma os semelhantes e encontra o polinômio reduzido, de preferência na ordem, em relação ao grau de cada um dos termos do polinômio. Você percebe que eles estão arrumados na ordem decrescente aqui em relação ao grau. Tudo bem? Então vamos à tarefa de aprendizagem. Observe essa figura, né? É uma figura aqui que parece um triângulo, mas não é, ela é um quadrilátero. Sim, um quadrilátero porque tem 4 lados. Aqui nós temos os 4 lados e o problema, a questão pede para a gente expressar o perímetro dessa figura. Então, para você expressar o perímetro dessa figura, você vai escrever a somatória dos lados e reduzir os termos semelhantes. Segunda questão. Em uma partida de basquete, Thiago fez X arremessos de lances livres e acertou 60%
menos 3 desses lances livres. Seu companheiro de equipe, Fernando, também arremessou X de lances livres e acertou 40% mais um desses lances. Então escreva o polinômio que representa a letra A quantidade de lances livres que Tiago acertou. Letra B, o polinômio que representa a quantidade de lances livres que Fernando acertou. E letra C, a quantidade de lances livres que os dois acertaram juntos. E a letra D, a diferença entre o número de lances livres que Tiago acertou e o número de lances livres que Fernando acertou. Tá bem? Aqui faltou colocar um O, mas a gente não coloca aqui sem problema nenhum, para deixar correto. Terceira questão. Você sabia que o polinômio tem oposto? E veja as seguintes afirmações. Menos x é o oposto de mais x. 2xy ao quadrado é o oposto de menos 2xy ao quadrado. E menos x ao quadrado menos 3x mais 1 é o oposto de x ao quadrado menos 3x mais 1. Então, dados os polinômios A, né, no caso aqui é dado o polinômio A, está no plural. Vamos corrigir aqui porque é só um polinômio que foi dado, está no singular. Dado o polinômio A, responda qual é o oposto desse polinômio A. Letra B, qual é o resultado da adição de A com o seu oposto? Então tem que primeiro achar o oposto para resolver a letra B, correto? Quarta questão, considere os polinômios P1, P2 e P3. Determine, letra A, P1 mais P2 mais P3, letra B, P1 menos P2 menos P3, como nós fizemos aí anteriormente. Quinta questão, determine os polinômios que representam essas operações aqui, olha, o primeiro menos o segundo, o primeiro mais o segundo, o primeiro menos o segundo mais o terceiro, o primeiro menos o segundo mais o terceiro. Ao resolver essas questões, confira suas respostas com a página de respostas. As questões que você porventura errar, não esqueça de refazer de novo com calma para buscar a correção do seu erro. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Dê like lá pra gente, faça a sua inscrição no canal, deixe de ser preguiçoso, é rapidinho. Vá lá e faça o seu comentário no canal, deixe lá um like, deixe lá um comentário qualquer, tá bem? E o tema da próxima aula é multiplicação de polinômios. Vamos aprender a multiplicar dois polinômios, tudo bem? Então não esquece, estuda que a vida muda.